dia. Mais uma vez. Alguém aqui viu o filme A Vida de Pi? E não é a prima do Paulo? Se não viram, é um filme interessante. Mais por causa desta imagem. O resto, não, mas acho que é mais ou menos, tem uma mensagem um bocado... Bem, há duas mensagens que o filme passa e depois temos de escolher em qual delas é que queremos acreditar. Mas a determinado ponto, e grande parte do filme, é um rapaz num barco com um tigre. E é um bocado... o tigre é assustador. Mas claro, vocês estão a pensar, é um filme, é claro que não é assustador, nada daquilo é verdade. E curiosamente, o tigre não era verdadeiro. Foi feito através de computador, CGI, e ele não era assim tão assustador. E já vamos ver o que é que isso tem a ver com a nossa passagem de hoje, porque há presenças que são perigosas, que são assustadoras. Nós há 2 semanas atrás, na semana passada, estivemos no Salmo 73 com o Andy, mas temos vindo a seguir a biografia que o Lucas faz acerca da vida de Jesus. E há 2 semanas vimos a autoridade da palavra de Jesus sobre os demónios, sobre a doença. E vimos também como vão surgindo alguns obstáculos à missão de Jesus, que é proclamar as boas notícias do Evangelho. E às vezes até pessoas bem intencionadas podem ser um obstáculo, porque elas vemos no final do capítulo 4 que os habitantes de Cafarnaum queriam que Jesus ficasse lá. Queriam estar bem perto dele. E agora quase que vamos ver o oposto. Então vamos ler em Lucas 5, versículos 1 a 11. Lucas 5, versículos 1 a 11. E diz assim: Só esperar aqui as páginas. Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhámos. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, é tão bom ter a Tua palavra. É tão bom conhecer-te melhor. E é isso que nós queremos pedir-te neste momento. E que esse conhecimento não fique apenas no nosso intelecto, mas que possa chegar ao nosso coração, ao nosso centro de decisões, possa transformar e moldar as nossas vidas. Ajuda-nos a ver Jesus, quer seja de uma forma nova, transformadora, mas fiel àquilo que Tu nos queres mostrar. Nós oramos em Seu nome. Amém. Jesus está agora junto ao mar da Galileia. É também este lago de Genezaré. Lucas gosta de se referir a ele como um lago. Noutras biografias vai mencionar o mar. E aparece uma multidão para ouvir e ele transforma um barco num púlpito. O seu foco é continuar a falar às multidões e para isso o mais eficaz e melhor seria usar um barco. Eu não sei, já aqui alguém foi... Não é já aqui alguém foi. Vários de vocês já foram às praias aqui da zona, não é? Covagala, mas creio que é mais Covagala, Mira, Tocha, onde vemos barcos e redes e às vezes pescadores. Eu lembro o Vítor Brás, da Gafeira, que é da zona abaixo da Covagala, agora não lembro, Costa de Lavos.
ele gostava muito do mar, porque ele cresceu, não é? Nesse ambiente de pescadores. Ele gostava muito do mar e da pesca. Já imaginaram se um banhista, alguém como o Paulo, que está na praia, que foi lá para tomar banho e assim, abordasse um daqueles pescadores e lhes dissesse como lavar as redes, ou como consertar as redes, ou como fazer o seu trabalho? Já imaginaram que resposta é que ele iria ter? Pensem agora no estado de espírito, como é que estariam Pedro, Tiago e João depois de uma noite sem apanharem nada. E agora chegam à costa. Provavelmente sem muita paciência, sem muita energia, eu diria mal dispostos, porque não apanharam nada. Por outro lado, sabemos que Pedro já conhece Jesus, já tem algum conhecimento dele, afinal de contas Jesus curou a sua sogra, no capítulo 4. Mas aqui vemos inicialmente Jesus quer ensinar a multidão, ele quer falar acerca do reino que ele vem inaugurar, estas boas notícias que dão libertação e perdão, mas o tamanho da multidão e o mar ali ao pé e os barcos vai dar oportunidade a algo diferente, a algo especial. E o convite que Jesus faz é para o conhecermos melhor e aceitarmos a sua chamada. Então vamos ver duas coisas principais desta passagem. A primeira é a presença perigosa de Jesus e a segunda é a chamada graciosa de Jesus. A presença perigosa e a chamada graciosa. Eu tirei algumas fotos, vocês provavelmente têm fotos mais... podes ir para aquela foto? Sim, isto é só para saberem que o João tem um negócio. Mas isto foi quando eu fui a Londres e o João também foi, mas para a próxima foto é uma péssima foto. Eu sou péssimo a tirar fotos e a ter coragem para tirar fotos de pessoas que eu admiro muito. Então isto foi uma oportunidade quase única para mim. Aquele ali ao fundo é o Don Carson, que é um teólogo que eu gosto muito e tenho vários comentários dele. E tive a oportunidade de o ouvir e não tive coragem. Acho que alguns do pessoal que foi à conferência, ao tirar a fotografia, ou ele assinou, acho que o Rui, tu tiveste um livro assinado por ele, ou foi o Rui Cadima, acho que foi o Rui. E eu não tive assim muita coragem. Eu acho que o cumprimentei e disse obrigado pelo seu ministério, mas não sei o que é que eu ia dizer, ele é tão mais esperto do que eu, inteligente mas sim, é tipo estar ao pé de pessoas assim muito importantes ou importantes para nós, é um misto de emoções, não é? A próxima, alguns de vocês talvez conheçam aquele adulto que está ao lado do Daniel. Ele pediu-me para tirar uma foto junto do Daniel, porque o Daniel tinha jogado tão bem, é um jogador já muito famoso. Mas não sei se conhecem, mas é o Simão Sabrosa, é um jogador assim mais... Ele já deixou de jogar, mas foi um grande jogador do Benfica, e acho que do Sporting também, talvez, antes, não? Foi só do Benfica. E em Portugal? Também gostou? Isso, várias equipas. E estávamos lá e eu quis aproveitar. É claro que houve pessoas mais atrevidas que chegavam no para o lado e tiravam só com o seu filho. Eu não, eu estava só lá tipo, tirar uma foto. Não sei se há mais alguma. Não. Não? Ok. Mas é interessante, eu tenho uma foto, eu não consegui encontrar, porque é daquelas fotos que foi fotografada, não é digital inicialmente, com Humberto Coelho. Porque eu era pequenito e fui à escola do Benfica a Lisboa, só no verão, eu e o meu primo. Humberto Coelho foi um grande jogador do Benfica e também de Portugal. Mas há esta ideia de estar com pessoas que admiramos muito e queremos muito a sua presença. Curiosamente, naquela foto com o Daniel, foi um torneio que ele teve no Algarve que eu fui, e depois, no dia a seguir, eu ia andar com outros pais e vimos num restaurante que era envidraçado, que dava para ver lá dentro quem estava lá sentado, Marcelo Rebelo de Sousa. E nós passámos e tipo, a nossa expressão foi tipo, pelo menos a minha, foi tipo... E sabem o que é que ele fez? Ele fez aquilo que o Marcelo faz, ele assinou e nós tipo... Mais uma vez, eu podia ter pensado melhor, pegar no telemóvel, selfie ou assim lá, tipo dele, mas eu não fiz isso. Mas estar na presença de pessoas famosas, poderosas ou talentosas de alguma forma pode ser reconfortante ou pode ser ameaçador.
Eu não sei se já sentiram isso com algumas pessoas. Às vezes aquele colega da turma que é o crânio. E tipo, eu não quero estar ao pé dele porque eu sinto-me burro. Então, muitos desses colegas nossos que eram o crânio da turma, eles ficavam bastante isolados. Porque as pessoas não se queriam aproximar deles porque se calhar sentiam-se assim menos inteligentes. É aqui que as coisas ficam estranhas nesta viagem de barco. Primeiro temos um carpinteiro, um filho de carpinteiro, a dizer a um pescador onde é que ele deve pescar. É estranho, não é? Foram poucas as alturas em que eu pude ajudar ou consertar alguma coisa em Andorinha. Eu sou de Coimbra e cada vez que alguma coisa não funcionava em Andorinha, não era a mim que eles vinham. Eu não levava a mal, porque de facto, quem é que me iria pedir a mim para sachar batatas? Ou podar as vides, eu sabia lá o que fazer, ou conduzir um trator. Não, isso eu fiz. Isso eu fiz, e foi muito fixe. Mas porque eu tinha carta, não é? E podia. E sabia. Mas Jesus manda Pedro ir mais profundo e lançar as redes. Já não é de noite, quando os peixes não veem as redes. Aos olhos de um pescador, o pedido não faz sentido. Não faz nenhum sentido. E é isso que Pedro começa a dizer. Reparem no versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhámos. E normalmente isto seria a razão para depois concluir a frase e dizer: por isso não vamos, não faz sentido. Mas o que é que ele diz? Mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Parece que ele aprendeu com as passagens anteriores que a palavra de Jesus tem autoridade, tem algum poder. O que Pedro não sabe ainda é a extensão desse poder e dessa autoridade. O resultado da pesca é peixe. Demasiado peixe. Muito peixe. Peixe a mais. É uma imagem de abundância, mas ao mesmo tempo começa a ser de prejuízo. A alegria que quase se transforma em tragédia. Reparem no versículo 6. Apanharam uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. As redes que eles cuidadosamente limpavam e cuidavam para a próxima vez estão a ser rasgadas. Versículo 7. Fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de irem a pique, ou seja, quase a afundar. Barco e redes, os instrumentos, as ferramentas principais de um pescador, quase a serem destruídas. À primeira vista desta passagem, não sei se pensaste como eu. Olha, aquilo foi muito fixe, foi muito peixe, foi muito fixe. Literalmente muito peixe em inglês, não é? Que a palavra fish. Fish. Ou seja, ou se calhar, se não acreditas em milagres, talvez penses assim: pronto, foi um bom dia de pesca, foi algum cardume que andou escondido e de repente apareceu, eles tiveram sorte. Não houve nada de sobrenatural aqui, talvez aches isso. E eu sugeria que avaliemos aquilo que aconteceu aos olhos do pescador, ou dos pescadores. A reação de Pedro é bastante estranha, ou talvez até normal. Versículos 8 a 10. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Ou seja, aquilo que Jesus fez não foi de todo natural ou normal. O que indica que ele não é de todo natural ou normal. Não foi um truque de ilusionismo preparado de antemão. Não foi sorte ou acaso. Os pescadores normalmente iam de noite, que era quando se apanhava peixe. Eles não iam durante o dia porque não se apanhava peixe. Eles tinham acabado de regressar uma noite de trabalho e voltaram a sair e apanharam como nunca tinham apanhado peixe antes. Pedro viu que Jesus fez algo impossível e sobrenatural. E a reação dele diz-nos isso, revela-nos isso. A quantidade de peixe naquelas condições simplesmente era impossível de acontecer. E isso aponta para algo que Pedro está a ver em Jesus. Jesus tem um peso glorioso. Glória é literalmente peso. Ele está a ver um pouco da glória de Jesus. Para a sua verdadeira identidade, não apenas como Jesus Nazareno, mas como Jesus, o mensageiro de Deus, o enviado de Deus, o santo de Deus. Os demónios, eles identificaram logo Jesus no capítulo 4. Sabemos quem és o santo de Deus. E Pedro agora
tem um pequeno vislumbre do que é isso. E ele pede o quê? Afasta-te de mim. A presença de Jesus é perigosa para um pecador. A reação de Pedro não é única na Bíblia. Em Isaías, capítulo 6, há algo deste género, eu vou parafrasear, mas Isaías diz: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Os anjos cantavam: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Então disse, ou seja, perante a visão, depois Isaías diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. E perante esta visão e esta percepção que Isaías tem, Deus faz algo curioso. Ele envia-o. Ele faz dele um mensageiro. Ele diz: vai e diz a este povo. Quando percebemos a magnitude da glória de Deus, da sua santidade, ou apenas um vislumbre, nós percebemos a profundidade do nosso pecado. Que somos inadequados na sua presença. Apercebemos da nossa impureza, que Ele é puro. Ou seja, Deus é perigoso para pecadores. Nós não conseguimos estar na sua presença sem ajuda ou sem um intermediário. Isaías sabia disso. Pedro descobriu isso agora. E ele queria que Jesus saísse do barco. É curioso, não é? Em Cafarnaum as pessoas estão a ver alguns sinais de Jesus e dizem: não, fica connosco, está tudo bem, vamos todos ficar bem. Mas Pedro percebe outra coisa e ele diz: não, afasta-te de mim, que isto é perigoso. Como é que nós vemos Jesus? Como é que nós o percepcionamos? Se ele for apenas uma personagem fictícia, se a Bíblia não é verdadeira, ele é simplesmente como aquele tigre da vida de Pi, aquele tigre fictício que é obra do computador. Ele não é verdadeiro e não há problema, e vamos viver e morrer e acabou, não há grande sentido da vida. Se ele for apenas um life coach ou um mestre de moralidade, é alguém que ouvimos de vez em quando ou para alguns assuntos das nossas vidas, mas não é assim tão assustador. Agora, se Jesus é Deus e se Ele tem este peso glorioso, então nós temos o mesmo problema que Pedro. E fugir é a única opção. Porque se não fugimos, somos expostos por aquilo que nós realmente somos. Um bocadinho de fraude que somos, um bocadinho de mentira que somos, de inseguros, de impacientes, de infiéis. Resumindo tudo isso, aquilo que a Bíblia chama de pecado. Somos nós. A presença de Jesus é perigosa, mas vamos ver agora as boas notícias, porque a sua chamada é graciosa. Ele incumbe Pedro de uma missão, de uma tarefa. E não é fácil delegar tarefas e responsabilidades, pois não. A nível de trabalho, eu creio que em Portugal, até há uns anos atrás, não sei se ainda se verifica muito, mas temos uma cultura de quase de Indiana Jones, em que uma pessoa sabe fazer uma tarefa e mais ninguém sabe. E quando aquela pessoa está de férias, não acontece. Não sabe. Então vamos a uma repartição pública e se aquela pessoa está de férias, olha, agora não dá, tem de vir cá no outro dia. E isso concedia importância e valor à pessoa e ela sentia-se bem, porque só ela conseguia fazer aquilo, mas não era bom para o serviço. Talvez enquanto pais também sejamos assim. Pensamos, não, ele ainda não tem capacidade para fazer, ou ele não tem capacidade para fazer tão bem como eu, por isso não vou fazer. E eu tenho muita culpa disso. E depois só delegamos quando não há outra hipótese, quando realmente não podemos ou não conseguimos. Caso contrário, somos nós que continuamos a fazer até deixarmos de o conseguir. É difícil entregar tarefas e responsabilidades a pessoas que consideramos inferiores ou incapazes de fazer igual a nós. Eu lembro-me, os meus pais tiveram um Toyota Corolla e houve vários modelos do Toyota Corolla. Este foi o modelo mais giro. E eu estive a pesquisar e foi o modelo de 70 a 74. Nessa altura não era vivo, não sou ligeiramente mais novo, mas eles tinham um Toyota dessa altura e eu lembro-me da tarefa de o lavar. Lavar os vidros e a parte de fora. Eu não gostava muito de lavar as jantes, mas foi uma tarefa que me foi ensinada. Eu depois também tinha uma tarefa em determinadas partes da estrada, o meu pai a conduzir, que eu guiava. Ou seja, temos aqui duas tarefas, uma para a qual eu estava preparado e fazia mais ou menos, que era lavar o carro, outra que eu não devia estar a fazer, que era
segurar o volante e conduzir. Mas é curioso que Jesus, o que é que ele faz com Pedro? Quando ele vê que Pedro é pecador, ou quando Pedro reconhece que é pecador, podemos pensar assim, pronto, agora Jesus vai dizer: obrigado Pedro, encosta aí o barco, deixa-me ir encontrar outras pessoas, porque de facto tu és pecador, eu preciso de pessoas melhores, mais capazes, mais capacitadas. Ou Jesus também poderia fazer: olha Pedro, não sejas tão duro contigo. Precisas de acreditar mais em ti. Precisas de olhar para dentro de ti e procurar aquele discípulo que eu sei que está aí dentro. Ser a pessoa que deves ser, ou que vais ser, ou algo deste género. Jesus também não o acusa do seu pecado. Ele não o esmaga debaixo da sua incapacidade moral e espiritual. O que é que ele diz a Pedro, no versículo 10, que é tão encorajador? Não tenhas medo. Não temas. A partir de agora serás pescador de homens. Não temas. É uma frase que os anjos diziam às pessoas quando elas viam os anjos, não é? No início, no nascimento de João Batista e de Jesus. Os anjos tinham sempre a dizer: olha, não tenhas medo. E depois passava a sua mensagem, e Jesus, de forma semelhante, diz: não tenhas medo. E Jesus comissiona Pedro, e não apenas Pedro. Pedro aqui parece como que um representante de todos aqueles que estavam no barco, porque todos deixaram as redes e seguiram Jesus. Ele diz: doravante serás pescador de homens, que é um título estranho, uma missão estranha, pescar homens. Mas Jesus continua a usar a imagem do milagre que acabou de acontecer. Ele inverte-a, porque os pescadores, quando pescam o peixe vai da vida para a morte. E Jesus chama os seus discípulos, os seus seguidores, Pedro, para serem pescadores de homens, para tirarem homens e mulheres da morte espiritual para a vida espiritual. Ele inverte a imagem. E não é algo para a qual Pedro e os seus amigos estejam equipados para fazer logo. Mas eles têm o primeiro critério, o primeiro pré-requisito está aqui. Qual é? Eu sou pecador. Eu sou inadequado. Eu estou em falência espiritual. Este é o primeiro pré-requisito. É o reconhecimento do seu pecado e da santidade de Jesus. O segundo passo é quando eles chegam à margem, eles deixam tudo para seguir Jesus. As redes que eles tão cuidadosamente lavavam, que quase se destruíram, os barcos que quase afundaram. Pedro, Tiago e João e os outros ainda não percebiam bem Jesus, mas eles percebiam o suficiente para responderem com fé. E é curioso porque Pedro tem dado pequenos passos de fé. Já quando ele responde a Jesus ao seu pedido de ir pescar, ele diz: olha, não faz sentido nenhum aquilo que estás a pedir, mas sob a tua palavra eu vou fazer. Eu lançarei as redes. É este tipo de pessoas que Jesus chama para si. Não aqueles que acham que vão ajudar Deus a fazer o seu trabalho, não aqueles que acham que estão a fazer um favor a Deus, mas aqueles que se humilham na sua presença e que reconhecem a sua incapacidade. Os pescadores apanharam peixes. Jesus apanhou seguidores, servos, para o seguirem, para dele aprenderem, para nele confiarem e a ele proclamarem. Ainda assim, Pedro, Tiago e João e os outros, eles não estão prontos. Ainda falta algo essencial, falta algo para lidar com o seu pecado. Porque eles continuam a ser pecadores e Jesus continua a ser glorioso e santo e o próprio Deus. Então falta algo para lidar com o seu pecado. Alguns anos mais tarde, na biografia que João faz acerca da vida de Jesus, no capítulo 21, após a morte e a ressurreição de Jesus, João registra uma pesca semelhante a esta. Mesmo eles sabendo da ressurreição de Jesus, Pedro e alguns vão pescar. E vão durante a noite e tentam e não conseguem. Não apanham nada. Madrugada, começa a nascer o dia e aparece alguém na praia que lhes diz para eles voltarem a lançar as redes. Não faz sentido nenhum. Mais uma vez, durante a noite não apanharam nada, está a aparecer o sol, está a ser de dia, não faz sentido nenhum. E eles obedecem. E eles apanham uma quantidade enorme de peixes.
Uma quantidade tão estranha que eles até registram o número de peixes, 153. Para ser específico, não é? O que é que Pedro faz? Antes de Pedro fazer alguma coisa, João diz: olha, aquela pessoa na praia mandou-nos lançar as redes, apanhámos uma data de peixe, Jesus ressuscitou, acho que é o Senhor. E Pedro lança-se ao mar, ele sai do barco, ele quer ir para junto de Jesus o mais rápido possível. Isto é depois de quê? Isto é depois de Pedro ter negado Jesus antes da sua morte. E o ter dito 3 vezes seguidas: eu não o conheço. Eu não o conheço. Eu não o conheço. De ter aprofundado de tal maneira o seu pecado. Ou seja, esta seria a altura dele se esconder. Mas ele agora compreende o Evangelho. E sabendo o seu pecado, vendo Jesus que morreu e ressuscitou, e por causa disso, ele lida com o seu pecado está perdoado. Ele corre para ele. Ele sabe que nós devemos saber que Deus é perigoso para pecadores. Mas em Cristo há um convite gracioso para nós nos aproximarmos. Cantámos há bocado: pecados são muitos, a sua graça é maior. Este convite para nós nos aproximarmos é porque Jesus se aproximou. Ele foi à presença de Deus, foi oferecer a sua vida pela nossa. Em Cristo, a ira de Deus, ela é desarmada, como se fosse uma bomba, ela é desarmada pelo amor. E por causa de Cristo nós podemos entrar. Por isso, não fiques por perto, apenas. Não fiques por perto, quer seja numa proximidade que rejeita a existência de Deus, mas que reconhece os direitos humanos, a cultura boa em que nós vivemos, que são resultado dos valores da fé em Cristo. Por isso, não fiques apenas nas proximidades. Vem. Ele chama-te a vir para uma conversão verdadeira. Corre para Jesus, sabendo que Ele é perigoso, que Ele é glorioso e que tu és pecador e que vais encontrar um Salvador gracioso, capaz de transformar a tua vida. Não fiques por perto apenas com religião, apenas com a ideia de não, eu vou e faço as minhas obrigações, mas é só isso. A minha vida continua igual, mas eu vou ao domingo, mas está tudo bem. Vem mais próximo. Vem encontrar este Salvador gracioso, que até poderá chamar-te até para ser um obreiro ou missionário a tempo inteiro. Quais são os pré-requisitos? Sou pecador. Ele é glorioso. Mas Ele é bom e Ele é gracioso. Passamos a estar em Cristo, não apenas ao pé de Cristo, à volta de Jesus, mas passamos a estar em Cristo. E passamos a desejar que a nossa vida seja usada para a glória de Deus e para a proclamação do Evangelho. E é a melhor vida que poderíamos desejar. Vamos orar. Querido Deus, queremos pedir-te que nos ajudes a ver, a ter um vislumbre de quem Tu és, de quem Jesus é. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, olhando para esta passagem, nós vemos isso. Não havia outra forma de haver aquela quantidade enorme de peixes. Olhando para os pescadores, vemos o seu terror, porque eles são pecadores e nós somos assim. Ajuda-nos a ter algum terror do pecado que está em nós, que somos nós. Ao mesmo tempo, ajuda-nos a não ficar por aí. Ajuda-nos a ver a graça que Tu demonstras em Jesus. E ajuda-nos a ver este Salvador gracioso que nos vem chamar, que nos vem convidar para ir à Tua presença através de tudo aquilo que Jesus fez. Senhor, fala aos nossos corações e quem sabe até fala a alguém para chamar para o ministério a tempo inteiro, a seguir-te de forma diferente para equipar a Tua igreja de uma maneira diferente. Senhor, agradecemos porque Tu és um Deus bom e soberano e cuidas de nós e estás no controle de todas as coisas. Ao mesmo tempo, Tu não ficaste longe, Tu vieste até nós. Senhor, ajuda-nos a ver a Tua presença como algo perigoso, mas ao mesmo tempo um perigo desarmado por Jesus. E ajuda-nos a alegrar que podemos estar hoje em Cristo. Nós oramos em Seu nome. Amém.